Eu vou começar essa série de vídeos para falar dos termos e dos recursos que a gente pode usar quando a gente vai produzir um storyboard. É muito importante entender essa linguagem e esses termos para que a gente tenha uma comunicação mais específica quando você está criando uma história. Seja para trabalhar no estúdio, ou para você divulgar o seu trabalho, ou se comunicar com alguma pessoa, algum outro profissional, é sempre bom ter esses termos bem alinhados, porque quando você tem essa linguagem definida, é mais fácil de você se comunicar. Então, essa série de vídeos vai abordar diversos conceitos relacionados à criação do storyboard. E qual que é a finalidade? A finalidade é entender cada um desses conceitos de uma forma simples, de uma forma fácil e bem objetiva. Esse é o objetivo aqui do canal, a gente simplificar a criação de histórias, e o storyboard promove isso de uma forma muito bacana. Bom, então o que vai ser abordado aqui nessa série de vídeos? Eu vou começar esse primeiro episódio aqui falando sobre cada classe de conceitos, ou seja, cada categoria, e cada categoria vai abordar diversos outros assuntos que a gente vai destrinchar em vídeos separados. Então esse é o primeiro para eu apresentar essas categorias para vocês, e nos próximos vídeos a gente vai destrinchar uma a uma, falando detalhadamente de cada um. Então, a primeira categoria são os conceitos gerais. Os conceitos gerais é entender para que você está fazendo o seu storyboard. Qual é a finalidade dele? É um filme? É uma animação? Tem roteiro? Não tem? Qual que vai ser o meio que vai ser exibido? Qual a taxa de frame que vai ser usado na filmagem? Se vai ter câmera? Se não vai? São termos gerais que você precisa pensar logo depois que você tem o seu roteiro pronto ou não. Então a gente vai abordar todos esses dados gerais antes mesmo de começar o storyboard. A partir do momento que a gente começa a produção, a gente tem que pensar em algumas outras categorias que são um pouco mais técnicas. Em seguida, a principal categoria que a gente tem são os shots, que são os takes, ou seja, as determinações de como vai ser filmada cada pedacinho da cena. Então o shot, ele nada mais é do que um ângulo em que a câmera está pegando aquela determinada ação na história. E esse ângulo é importante clarificar que ele não necessariamente precisa ter um movimento, tá? A gente estabelece um ângulo de visão, ou seja, uma perspectiva da câmera naquele momento, naquela ação. Então, se a câmera vai estar de cima, vai estar de baixo, se ela vai estar com um ângulo mais inclinado, se ela vai estar perto, se ela vai estar longe, a gente define isso pelo shot. Então, o shot é o pedacinho da cena que a gente está construindo. Tá, então essa é a segunda categoria. A gente tem as definições gerais, a gente tem os shots, e a terceira categoria que a gente vai abordar nessa série são as sequências, que nada mais é do que a sequência de shots, que são os takes de câmera. Mas o que acontece? Uma sequência, ela pode variar de emoção, ela tem uma variação de feeling. Quando você está fazendo uma cena de ação, por exemplo, os takes, os shots, eles são bem rápidos, eles não são muito demorados. Quando você tem uma cena mais dramática, mais profunda, toda essa sequência de shots, ela vai ser mais demorada, ela vai ter transições diferentes, ela vai ter especificidades que vão tornar ela mais dramática, que vão dar a emoção necessária para aquela sequência que você vai fazer. Em seguida, a gente vai estudar a categoria de cenas. Então, o que a gente viu até agora? A gente tem os conceitos gerais, os shots, as sequências, que são sequências de shots, e com as sequências de shots você vai ter as cenas. Então o que é uma cena e como você define uma cena para um personagem, se aquele personagem está ativo, se ele está passivo, o que acontece naquela cena, tudo isso a gente pode entender com os termos usados dentro do storyboard e fazer, com o bom uso dessas ferramentas, uma pré-produção ou até um produto final mais específico, mais eficiente, de forma com que a gente possa contar a nossa história da melhor forma possível. Então as cenas, ela vai ser a nossa quarta categoria a ser estudada. Depois a gente vai ter o character shot, que é o termo usado para qual o ângulo ou qual que é a presença do personagem naquela cena, naquele shot. Porque a gente falou dos shots, mas tem os character shots. Shot não necessariamente precisa ter um personagem. Ele pode ser um shot vazio, só de um cenário, de algum objeto, de algum movimento. Mas os character shots, eles são um pouco mais específicos.
específicos, porque dentro do Character Shot a gente vai ter diversas ferramentas para filmar e pegar a ação do nosso personagem especificamente. Então o Character Shot é muito importante para você contar a sua história e mostrar o que o seu personagem está fazendo por meio de um melhor ângulo de câmera e posição dentro da cena, né, de staging. Em seguida, a gente tem o pan, e a gente já começa a entrar agora nas movimentações e nas características de câmera. Então, o pan, o que ele quer dizer? Esse termo pan, ele vem da expressão de panorama. Quando você vai fazer uma foto com o celular, às vezes tem aquela opção, né, tirar foto panorâmica. A gente pega a nossa foto e o celular e faz assim e a foto sai bem grande. Isso é uma visão panorâmica. E o movimento de pan nada mais é do que uma simulação desse movimento. Uma das características do movimento de pan é que a câmera sempre está fixa. E essa é uma das diferenças uma das especificidades que a gente vai entender nessa categoria. O movimento de pan, a câmera nunca se move. Todos os movimentos que ela faz no próprio local dela, dentro do próprio eixo e usando ferramentas com ela sempre estática. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso com mais profundidade quando a gente estudar o pan. Em seguida a gente tem o Camera Movement, que são os movimentos de câmera. E aí sim a gente vai entender quais são os termos que a gente vai usar para cada movimento de câmera. Então a gente tem o truck, que é quando a câmera se move, a gente tem o dolly, que é quando a câmera dá um zoom se movendo de fato e não estática no seu local. Então, camera movement é importante entender que a câmera, nessa categoria, ela se move. A gente vai estudar todos esses termos detalhadamente. Em seguida, a gente vai ter a nossa outra categoria, que é a categoria de Camera Effects, ou seja, efeitos de câmera. E dentro desses efeitos de câmera, a gente se refere aos efeitos nativos da câmera, ou seja, foco, algum efeito de granulação dentro da câmera, algum efeito de lente, quando a lente muda de foco, ou quando ela muda a abertura da lente, você tem efeitos diferentes que podem causar no seu filme ou na sua ideia de perspectiva daquele momento algum sentimento diferente ou específico dentro daquela sequência, daquela cena. Então é importante a gente entender esses termos, tá? Para a gente sempre estar com tudo alinhado. E, por fim, a gente vai falar das transições. E o que são as transições? As transições são efeitos de mudança de um shot para outro e também de uma cena para outra. Quando você às vezes tem um shot mostrando um establishment shot, que é quando a gente mostra um cenário onde vai ocorrer a cena que está por vir, você tem uma transição, que geralmente é um corte seco, para a próxima cena, que aí pode ter um personagem ou não, ou mostrar um objeto ou alguma ação que vai ocorrer na sua história. Então tudo isso a gente vai estudar com calma nos próximos vídeos. Tá? Então vamos só dar uma recapitulada. A gente vai estudar os conceitos gerais, entender quais são, por que você vai fazer o storyboard. Os shots, ou seja, cada posição e angulação, perspectiva de uma câmera num determinado momento da história. As sequências de shots, que é o pacing, o feeling da sua cena naquele momento. As cenas, que é o aglomerado de sequência de shots, que costumam dividir um ato da história, ou um momento da história importante, ou um cenário importante. O character shot, que é quando a gente vai estabelecer diferentes câmeras para focar especificamente um ou mais personagens. O pan, que é o movimento de câmera mais fixa, sem se deslocar. E o camera movement, que é quando a câmera de fato sai do lugar. A gente vai estudar todos os termos de cada uma dessas categorias. Camera effects, tipos de efeitos que você pode usar na filmagem ou um efeito dentro do seu software de produção de animação ou de storyboard. E as transições que você pode usar também entre shots e entre cenas. Para vocês que forem acompanhar essa série de vídeos até o final, eu vou ter um brinde lá no final dessa série de vídeos, quando a gente terminar de falar lá das transições. E eu acho que vai ser muito legal para a gente aprender ao longo desses vídeos, para a gente compartilhar esse conhecimento. Não esqueçam de olharem os nossos cadernos lá para storyboard, tá? Os cadernos e o storyboard são prontinhos para você criar o seu storyboard de forma rápida, direta e fácil, tá? Se inscrevam no canal, obrigado pela atenção e até mais.